Então, eu peço que utilizem o chat. Qualquer dúvida, o Lucas está aqui com a gente para ajuda técnica, tá bom? E 2 minutinhos a gente inicia para esperar as pessoas que estão entrando. Algumas pessoas já avisaram, que mandaram mensagem, que estão entrando e acessando. Tá bom? Meu áudio tá bom, pessoal? Sim, né, Lucas? Seu Eli também estou vendo super bem. Sarita está conosco. Deixa eu... Quer ajuda para fazer o mosaico? Você prefere? Deixa eu fazer com você. Prefiro botar no mosaico. O pessoal está entrando agora. Perfeito som, obrigada. O seu Eli também já fez um teste. Agora eu estou em mosaico, prefiro. Não, prefiro, acho que só vou no seu Eli. Onde que volta? Você vai permitindo que todo mundo entre, né? Não preciso não, né? Não, você está como administrador, né? Pode ficar tranquilo que a gente vai... Então, vamos lá, seu Eli, 16 horas, eu sei que o senhor é britânico no horário, né? Se eu me emocionar, já me adianto que eu posso me emocionar. É uma grande honra poder ter o senhor aqui. Eu tenho o senhor como exemplo de gestor desde a época que eu trabalhei no escritório do Rio. E chegando em São Paulo, eu tive a honra, em 2013, de sentar ao lado do senhor de um evento do Instituto Lara Amara, e o senhor me plantou, 2 anos depois, uma semente de propósito. Então, eu tenho uma gratidão enorme de ter o senhor aqui nesse horário, para que a gente possa falar um pouquinho do ato de doar, principalmente nesse momento da pandemia, que o mundo já mudou, né? O mundo não está vive diariamente reflexão, e muita gente tem o senhor como exemplo, como filantropo. O senhor é um empresário, fundador do Grupo Cirela, do Instituto Liberta, que nasceu no final de 2016, com a missão de combater, né, a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Ano passado, o senhor também fundou, com outros empresários, o movimento Bem Maior, para fomentar a filantropia e a formação de redes. Então, o senhor, em algumas entrevistas, vem falando, né, do propósito de fazer o bem. E antes de eu abrir a palavra para o senhor, mais uma vez, uma honra, eu quero ler um trecho de uma entrevista que eu recebi do senhor há 2 semanas atrás, que o senhor cita: "Eu tenho fé em Deus e nas pessoas. Da nossa parte, continuaremos a trabalhar para que o mundo possa ser um lugar melhor para todos, mas para todos mesmo. No momento de pandemia, o senhor falou, tudo indica que o coronavírus deixará um rastro de tristeza e desordem econômica e social, que demandará um forte pacto de reconstrução. Se a sociedade como um todo está aprendendo o valor de doar, não consigo responder agora. Só o tempo dirá se teremos realmente uma transformação social que leve as pessoas a serem menos egoístas." Enfim, eu abro a fala para o senhor, honrosamente e grata. Quero que o senhor fale para todos sobre essa reflexão. Passo a palavra, a palestra é sua, com muita honra. Peço a quem quiser fazer mais perguntas que faça no chat. E eu já tenho algumas perguntas que muitas pessoas mandaram. Obrigada, senhor Eli, mais uma vez. Quem vai se chorar sou eu, não é você, pelo jeito. É o seguinte, o mundo é um teste. Estamos aqui por alguma razão específica. Não estamos aqui num passeio turístico. Estamos aqui numa viagem importante, decisiva na nossa vida. Se você vem nesse mundo e você não tem foco, você perdeu, tangenciou o mundo, você perdeu a sua viagem. Aí tem que voltar de novo. Então, o certo era você achar o conteúdo da tua vida, e melhor conteúdo do que o bem não existe. O bem é tudo que você pode fazer. E tem um montão de maneiras de fazer o bem. Ajudando crianças, ajudando adultos, ajudando mulheres menos favorecidas, ajudando em dar comida, ajudando em dar saúde, ajudando em dar conselho, assim por diante. O bem é importantíssimo, o bem é o foco da vida, o bem é o sentido da vida, o sentido da eternidade. Tem mais uma coisa, um pouco mais triste. Quem vem aqui à Terra e pode fazer o bem, não faz o bem, ele acaba voltando para pagar mais caro o que ele não fez. Então, até por uma questão de inteligência, é bom fazer o bem já.
O que que senhor Eli, já vou abrir para as perguntas, e quando o senhor fala isso, quando o senhor me chamou em 2015, que eu estava numa reunião na Cirela, grávida da minha segunda filha, o senhor me falou de propósito e plantou essa semente. Então, o que que move o senhor? A gente abre com essa primeira pergunta das pessoas que estão nos assistindo. O que que te move, senhor Eli? Alguns motivos. Meu pai me ensinou a fazer o bem. Meu pai, como eu falei faz tempo, ele doou tudo que ele tinha para caridade. Então, ele impregnou em mim essa semente do bem. A religião leva você a fazer o bem. Deus leva você a fazer o bem. Então, e você tem que ter um pouco de inspiração para fazer o bem. Tudo isso junto faz com que você queira fazer o bem. Repito, não fazer o bem é perder a viagem à Terra. E é muito triste. Você viver 100 anos de maneira oca é muito triste. Eu dei como exemplo, o que você gostaria de ter no teu túmulo? Essa pessoa usou camisa de seda, essa pessoa foi dançar, essa pessoa comeu paté de foie, etc. Ou você preferia que essa pessoa falasse, eu fiz o bem, ajudei alguém a viver, ajudei alguém a não morrer? Sueli? Pois não. O áudio do... Sueli, o senhor está travado? Quem travou? Eu? O áudio dele. Senhor Eli? Tá ouvindo normal. O que que deve fazer? O áudio dele eu vou ligar de novo, tá? Só um minutinho, pessoal, que eu acho que o áudio do senhor Eli travou. Estava ouvindo normal, Lucas. Ouvindo perfeitamente. Thaísa, tava ouvindo... Oi, eu travei, eu voltei, Tava perdão. ouvindo normal aqui, Thaísa. Ah, obrigada, desculpa. Desculpa, seu Eli, que o áudio tinha travado para mim. Estou falando Pode no prosseguir. túmulo. O que alguém quer que se inscreva no seu túmulo? Se ele andou fazendo farra, se ele comeu muito, se usou camisa social de seda, ou se ele fez o bem na vida dele, se ele ajudou alguém a não morrer, etc. Então, a resposta é clara. Em vez de esperar para morrer, melhor fazer isso em vida. É muito mais fácil, mais inteligente e mais lógico. A Bélia colocou como inspirar outras pessoas a serem generosas. Eu acho que isso é uma forma de inspiração, né, seu Eli? A sua fala é uma forma de inspiração. Acho que a melhor maneira é você educar as pessoas é você dar um bom exemplo. Ninguém aceita o conselho de uma pessoa incoerente. Você, se você quiser falar do bem, faça o bem e fale do bem, mas não fale e não deixa de não fale e não faça. Não funciona. Eu tenho uma pergunta Mais aqui uma que coisa, vai... mais uma coisa. Um segundo ponto para você se inspirar é você saber por que você está aqui na vida, o que você veio fazer na Terra, qual a tua missão, qual a tua fraqueza, qual a tua força, e o que vai ter depois desse mundo. Se depois desse mundo tem outro mundo, se tem eternidade, se tem Deus, ou se não tem nada. Se não tiver nada, aí para pensar a vida. Mesmo assim, mesmo uma pessoa descrente, se ele é boa, tem que fazer o bem porque é uma espécie de compulsão do bem. Não fazer o bem é ter consciência pesada. Eu acho que é tão claro, tão óbvio que não fazer o bem é muito ato de estupidez e de cegueira. Concordo plenamente. E muitas vezes eu já falei para o senhor Eli, às vezes eu acordo de manhã e canso. Não canse, o senhor é determinado. Eu escutei uma vez o senhor, Thaísa, vá, não tenha medo de pedir, vá à luta e use como exemplo. Já escutei isso muito do senhor e sempre vem na minha mente, né? E é um impulsionador. Eu tenho uma irmã que arrecada dinheiro para casar noivas pobres. Ela fica vermelha, verde, azul, amarela. Um dia um guru falou para ela, quando mais você se humilia pedindo dinheiro, mais você se eleva. Em vez de você se rebaixar, você se enobrece. Então, é o feito contrário. Exatamente, sempre com esse ato. Falando um pouquinho, senhor Eli, eu tenho uma pergunta aqui da Débora, falando agora, focado na questão da deficiência, né? O senhor sabe que eu tenho a ONG de mobilização, o senhor conhece nosso querido Chico, é um filho Cirela, que nasceu com síndrome de Down. O que o senhor diria sobre o modelo de moradia independente para pessoas com deficiência? O senhor acha possível esse modelo em São Paulo para pessoas com deficiência, deficiência intelectual, em termos de moradia? Gostei dessa pergunta. O senhor poderia falar? Eu posso falar, só que não entendo o assunto, não sou perito para entender. Eu acho que tem que não abandonar o deficiente em nenhuma hipótese. Por exemplo, uma pessoa velha com filhos, viúva, não pode ficar sozinha, tem que viver na casa do filho. Isso porque a minha avó morou conosco no passado. Mesmo que isso gerou briga com minha mãe e minha avó,
Mas a obrigação do meu pai era fazer com que minha avó morasse junto com o filho dele. Não é normal que uma pessoa que cuide de um filho por 60 anos se sinta depois abandonada. Não é justo, não é grato e não é agradável. Por aí podemos tirar algumas conclusões. O deficiente é uma alma nobre que está aqui na Terra por alguma razão, não pode ser negligenciado em nenhuma hipótese. Qualquer negligência com ela é fraqueza, é covardia. Concordo. Qual a opinião do senhor sobre o nível de qualificação e profissionalismo no terceiro setor? O senhor acha que o modelo de financiamento, aí falando de terceiro setor, não é muito pulverizado, estimulando apenas ações pontuais e às vezes pouco transformadoras, ou de grandes movimentos? O que o senhor poderia citar? Qual a sua opinião? Minha opinião é que tem bastante causas nobres na cidade, tem bastante pessoas envolvidas nessa luta. Se são pessoas boas ou ruins ou transformadoras, não, eu não sei direito. O que eu conheço são muito boas. O que eu não conheço, não posso falar. Eu acho que... Você é muito boa, por exemplo. Você é uma pessoa eficiente, inteligente, fala bonito, você convence as pessoas. O senhor Alexandre não escute isso, né, senhor Eli? De propósito. Ele está lá com o Fábio Cury. Senhor Eli, eu costumo falar que a ONG Nosso Olhar, ela é um movimento de rede. E eu sei que o senhor criou, né, junto com outros empresários, um movimento bem maior, e eu acho que redes e movimentos têm que se entrelaçar. Às vezes tem tantos projetos pequenos, bonitos, que se entrelaçando, aí falando um pouquinho da pergunta, e eu sei que o Movimento Bem Maior também veio com esse propósito, né? Então, acho que é um pouco essa resposta. Eu converso um pouco com a Carola, presidente, né? Linda. E eu acho que é isso, pessoal. A rede tem que se entrelaçar. Bons projetos podem ser fortes juntos. Eu costumo falar que a síndrome de Down, ela não é marca e não tem monopólio. Nenhuma ação social pode ter monopólio, Sueli. E eu acho que o senhor também acha isso, né? O bem faz o bem. O bem se entrelaça no bem. Quem quer segurar o bem, então não tão bondoso assim. A Sarita perguntou, qual é o maior desafio de fazer o bem? O maior desafio é não fazer mais bem. O maior desafio é desculpa? Não fazer mais bem. Não fazer mais bem. Ótimo. É o seguinte, quando alguém vai morrer, vão perguntar se ele fez o que tem que fazer. Nunca ninguém vai poder dizer, eu fiz tudo o que podia fazer. Sempre podemos fazer mais. Então, o maior desafio que eu tenho é sempre poder fazer mais e não ser covarde, ainda mais nessa fase da vida. Ser covarde, para mim, é ficar quieto, bonzinho, inoperante e não tentar fazer nada de bom. Quero salientar que hoje eu gasto do meu tempo 80% para o bem e em termos de dinheiro gasto 60%. Então, uma pela outra, hoje devo gastar quase todo o meu tempo nisso. Gasto não, eu invisto. Não é gastar, é investir. A palavra investir é muito melhor do que gastar. Gastar é supérfluo, investir é poupar. Eu detesto jogar dinheiro no lixo. A próxima pergunta é um pouco disso. Como transformar um projeto, seja ele em qual causa for, um projeto de impacto social, em algo sustentável? Eu sempre escutei, seu Eli, graças a Deus, no grupo, quando eu trabalhei, em que o senhor sempre falou em ter perene, né? E a gente de terceiro setor escuta muito, né? Ter renda, monetizar e ter rendas recorrentes. Como, então, fazer com que um projeto social se torne sustentável? Acho que isso é uma pergunta de pequenas ONGs e médias ONGs, né? Sustentável é perene. O segredo, a meu ver, está na persistência. Se você persiste, você vence, de qualquer jeito. Pode vencer muito, pode vencer pouco, mas vai vencer. A desistência rápida faz com que haja fracassos. O segredo está na persistência, na convicção e no tempo. E além do ato de doar, o que o senhor acha? Como que podemos, uma outra pergunta, encontrar soluções que venham sensibilizar as pessoas para serem mais solidárias com o coletivo? Acho que o coronavírus está trazendo um pouco isso, né, seu Eli? Seguinte, quando você tem um problema pessoal ou da família, o que você faz? Você esgota todas as possibilidades que você pode usar para poder resolver seu problema pessoal. Tem que usar a mesma energia para o problema social que não é teu.
Se você gastar a mesma energia e a mesma vontade, você vai conseguir ter sucesso com certeza absoluta. Não pode você ir andar de... Uma vez eu estava num colégio, faz muito tempo, eu era presidente. Então, eu tinha um carro nacional, nunca comprei carro importado. Eu tinha um cara que, um bolsista com carro importado. Então, não é justo. Isso é incoerência. Tá certo. Você tem que ser coerente com o seu comportamento. Ainda mais quando se trata de crianças e educação em casa. Se você não é coerente, você perde os seus filhos. Eu costumo dizer, já escutei isso do senhor, a educação de base ela é muito importante, né? A educação, e aí a gente está falando de comportamento sociocomportamental, de família. Eu sei que isso é muito importante, né? Essa educação também familiar. Quando que o senhor, uma outra pergunta, percebeu, ou em que época da vida, entendeu que havia chegado o momento de ter um maior envolvimento com a colaboração e ajudar outras pessoas, com esse movimento de fazer o bem? Repito, meu avô, que eu não conheci, em 1914, 18, ele arrecadou dinheiro para alimentar 3.000 órfãos. Em 14, 18, não conheci meu avô. Meu pai doou o que ele doou para a caridade. Então, me foi impregnado na minha maneira de viver, fazer o bem. Sempre fiz o bem. Uma vez no Liceu Pasteur, que eu era estudante, a gente arrecadava alguns cruzeiros dos meus amigos para dar para um mendigo na rua. Então, sempre tentei fazer o bem. Nunca deixei de fazer o bem. A coisa aumentou muito quando fizemos a IPO e a ação subiu 30 vezes. Aí nós mudamos de patamar. E o senhor acha que um filantropo no Brasil, ele é confundido com alguém que faz caridade? Me perguntaram aqui. O que o senhor acha? Não entendi a pergunta. Oi? Não entendi a pergunta. O senhor acha que um filantropo no Brasil ele pode ser confundido com alguém que faz caridade ou uma pessoa que está fazendo bem investindo em ações sociais? A figura do filantropo no Brasil. Continuo não entendendo. Então, pularemos. Foi a Roberta que fez. Se a Roberta estiver aí... Desculpe, Roberta. Imagina. A gente depois escreve no chat. Por que, senhor Elias, essa pergunta é curiosa, tão poucos empresários fazem doações em nosso país? É uma questão cultural ou faltam incentivos fiscais ou outras explicações? O Bento perguntou, presidente da ADID. Em primeiro lugar, a gente não pode doar dinheiro com a condição de ser um benefício fiscal. Você tem que doar independentemente de qualquer outra coisa. Se a pessoa não dá porque não está convicta, ou porque não tem sensibilidade, ou porque não aprendeu a ser sensível. Tem uma coisa muito importante, para quem doa, tem que saber que ele está investindo dinheiro, não está gastando dinheiro. As pessoas não têm noção de que é investir, não têm noção do que é Deus, não têm noção do que é eternidade, não têm noção do que é outro mundo. Eu acho que tudo isso falta para poder educar e cultivar o bem nas pessoas. É um processo, não é algo imediato. O animal selvagem, não tem problema de instinto, desculpa, não tem problema de consciência. O homem, quando não faz o bem, ele pode ser uma espécie de meio animal. Já vimos que homens se comportam pior que animais na Segunda Guerra Mundial. Então, nossa obrigação é termos consciência, nós abrirmos a mente, nós cultivarmos, nós educarmos, nós perguntarmos e aceitamos e depois concluir o que vai fazer na vida. O que não pode é não olhar, não fazer e ficar passivo. A passividade é covardia. É tão ruim como fazer o mal diretamente. A gente tem o Leonardo do Instituto Mano Down, ele pergunta se deve ou não mostrar os atos de solidariedade que eles fazem. Né? Devo ou não mostrar meus atos de solidariedade? Qual a opinião do senhor? No artigo que você leu da Folha faz 2 semanas, o que está escrito no começo? Tenho fé em Deus e nas pessoas. Da nossa parte, continuaremos... Não, no começo, não no fim. Há alguns anos comecei a falar sobre filantropia? Seria isso? Sim. Há alguns anos comecei a falar sobre filantropia, sobre doar, sobre a importância de quem tem possibilidades de doar e fazê-lo, na medida de suas possibilidades. O que significa que quem tem mais, doa mais?
Por exemplo, do meu pai, que doou 100% do que tinha. Me comprometi a doar 60% do meu patrimônio pessoal em vida. Comecei de forma silenciosa, mas fui convencido por um amigo que exemplos são importantes e que eu deveria falar disso a fim de motivar outras pessoas a fazerem o mesmo. É a resposta já. Perfeito. Acho que o senhor é uma pessoa, sempre foi, muito discreta, mas quando o senhor começou a falar em filantropia... Estou sem áudio. Acho que o sinal... Se o seu Ulisses, melhor aí. Alguém abriu o áudio. Desculpa. E acho que o senhor fala e vem à mídia falando muito bem. E as pessoas gostam de escutar o que o senhor fala, e eu já vi muitas pessoas falarem que o senhor acaba sendo um exemplo e um espelho. Eu escutei de algumas pessoas, seu Eli, e não defendendo a minha causa da deficiência intelectual, da síndrome de Down, que elas não entendem por que investir nessa causa. Existe um muro invisível para a deficiência intelectual, e eu sei que tem algumas pessoas aqui de outras ONGs e do movimento. Eu acho que qualquer causa é válida, seu Eli. As pessoas precisam desse empoderamento. O senhor concorda? Totalmente. Se tornarem protagonistas de cada movimento. Todo ato de bem é um bem. Não existe um bem maior que o outro. São todos bens. Por exemplo, vou vender meu comercial. Fizemos faz 2 semanas um filme sobre o combate à prostituição infantil de menores do Brasil. Quem quiser o filme, o link, peça para a Thaís, ela manda para vocês. É um problema, também é um ponto, um combate um pouco, como chama? Um combate meio difícil, porque ninguém liga para as meninas menores, ainda mais que são xingadas em vez de ser salvas. E nós decidimos apoiar essa causa faz 3 anos. O filme é muito bom. Diz que no Brasil tem 500 mil meninas menores abusadas, violentadas, escravizadas. É um problema tão grande, então, quanto o teu problema do síndrome do Down. Todos os problemas são problemas, e nossa vontade é fazer tudo o que for possível para abrir a rede do bem o mais possível. Aliás, o bem maior, que tem como... Por que é bem maior? É bem de fazer 10 causas. Uma delas é duplicar no Brasil o PIB social de 0,2 para 0,4. Como exemplo disso, nós escolhemos 50 empresários, mini empresários, microempresários no Brasil. Demos para eles cada um 100 mil reais, se não me engano, e cada um, por sua vez, vai ganhar dinheiro, vai fazer o bem na cidade dele. Então, essa é a maneira de multiplicar o bem, por exemplo. Lindo. Falando agora do coronavírus, uma pergunta da Flávia Cortinoves. O coronavírus tem revelado dia a dia como estamos todos conectados, interdependentes e vulneráveis, vivendo em uma mesma casa, o planeta Terra. A internet já havia conectado todo o planeta, porém, a conexão de fora para dentro não foi suficiente para que entendêssemos que ninguém pode ser 100% feliz enquanto tivermos pessoas, irmãos, sem ter o que comer. E aí ela pergunta, como a escola é um grande laboratório para a vida, por que então há tão poucas escolas que têm a solidariedade, a empatia, o respeito e as diferenças como valores essenciais para a educação de qualidade? O que o senhor acha, seu Eli? Repita a pergunta. Por que a escola... Não sou tão inteligente assim. Você me elogiou muito mais do que eu mereço. Imagina, só não fale isso que eu brigo aqui, ó, na frente de todo mundo, hein? Senhor, por favor. Ela coloca a Flávia que está todo mundo conectado, mas que hoje o coronavírus mostrou que às vezes essa conexão não era uma conexão, era só uma conexão era de fora para dentro. E aí ela pergunta, como que a escola, né, é um grande laboratório para a vida, e por que na escola não tem disciplinas como solidariedade, empatia, respeito às diferenças como valores para uma educação de qualidade, e a educação de base, né? Tem 2 mundos, o mundo perfeito e o mundo em perfeição. Estamos no mundo em evolução. Um dia vamos chegar lá. Uma questão de tempo, se Deus quiser. Mas o senhor não acha que a escola, e quando a gente fala da escola, ela não poderia trazer isso para o ensino? Eu acho que isso o corona está mostrando, né, seu Eli?
Thaisa, criticar é fácil. Todo mundo critica tudo, mas não faz nada. Eu prefiro criticar muito menos e fazer um pouco mais. Eu não tenho condições, nem eu nem você, de fazer o mundo. A gente faz o que pode. Então, eu prefiro não criticar porque não tenho solução alternativa. Quando eu tenho, eu critico e faço. Senão, não critico porque não quero destruir algo e não botar algo no lugar. As pessoas costumam criticar, destruir e não construir. Esse é um desastre. Melhor fazer algo do que não fazer nada. Perfeito. E, aliás, a sociedade precisa perder o costume de criticar. Eu vou falar, mas tem pessoas especialistas em pegar micro problemas, micro perguntas, micro estupidez, esquece o macro problema, o macro questão. Esse é uma reversão de valores. É bom que a gente mude de visão e de comportamento nesse sentido. Seria muito bom para nós e para o mundo. Concordo plenamente. Aqui, encerrando as primeiras perguntas, o senhor já falou um pouquinho do movimento Bem Maior. Gostaria, a Grazi pediu, se o senhor poderia falar um pouco sobre o Instituto Cirela e o Instituto CCP. Cirela, as ações. A Cirela tem como meta ajudar as comunidades ao redor das obras que a Cirela CCP fazem. Então, ela ajuda as comunidades perto dos prédios, do shopping, residenciais ou comerciais que a gente faz. E o Instituto Cirela também ajuda outras ONGs sociais, são muitas, e o nosso presidente, Aaron Zilberman, ele é independente, ele não pergunta o que fazer, ele faz o que ele acha. Confiamos nele 100%. E CCP, também, ele também faz o que ele bem entender. Confiamos no seu julgamento, costuma fazer o bem de muitas maneiras, ajuda quem está por perto. A tese dele é que a empresa tem que ajudar os seus funcionários. A pessoa física, você tem muito mais liberdade, você ajuda quem você quiser. Senhor Eli, o Alexandre Amorim da CID Brasil, uma organização que atua na área de PCD, fez uma campanha que está atendendo mais de 2.000 famílias, com quase 100 toneladas de itens de alimento de higiene. Porém, ele coloca, sentimos que os doadores estão muito focados no curto prazo e nas demandas emergenciais. O senhor acredita que após a pandemia haverá uma comoção para projetos de longo prazo? Como o senhor vê isso, senhor Eli? O artigo diz o que é a palestra da Folha? No meio. No meio? Há um ano, depois de muita conversa, de ouvir muita gente juntar fortes parceiros. Um pouco mais. Mais para frente? O fato é que no meio desse horror brota uma enorme solidariedade. Vemos pessoas e organizações se mobilizando para socorrer os que mais precisam, se unindo para encontrar uma solução que nos tire juntos, sim, porque sairemos disso juntos, desse lugar terrível. Já é a resposta. Temos visto muita gente solidária, muita gente avançando tudo que é social. Então, isso é muito bom, é muito significativo, é muito agradável. Eu estou otimista que todo mundo vai mudar, todo mundo não, que a maioria das pessoas vão mudar. Estou também esperançoso que as pessoas vão fazer o bem. Estou esperançoso que depois da crise vai ter dias calmos, onde as pessoas vão ajudar do mesmo jeito. Se não ajudarem, aí seria uma visão de míope. O problema é ajudar todo dia, todo momento, a vida inteira, não só uma vez na vida, ou uma vez na crise. Eu acho que escutei uma vez uma conversa, é que nem a acupuntura, né? O senhor pica, o senhor sempre está impactando, né? E a gente impacta e faz ações do bem, né? Como colocaram aqui, que fazer o bem é uma compulsão. E você, fazendo bem, continua fazendo bem, não tem tempo de criticar, né, senhor Eli? E o senhor acaba sendo exemplo, né? Qualquer um que faça. E vai tocando e ampliando o fazer o bem, o movimento do bem, né? Você é outro exemplo. Eu não sou, não. A gente tenta, não, senhor. Se você não é, também não sou. Ah, imagina. Você faz mais do que eu, com certeza absoluta. Não, imagina, senhor Eli. Eu aprendo com o senhor. Eu falei uma vez para o Alexandre que o meu sonho era estar numa reunião e chamar o senhor para conversar. E o senhor que me chamou para conversar. E ele não acreditou. Eu tive a honra. E o senhor me falou coisas lindas, em particular, que me fizeram pensar muito, que eu tinha um propósito com a minha família. E hoje eu vejo. Oi? O que eu falei?
O senhor perguntou, falamos sobre Deus e se eu pedia a Deus e que quanto mais eu pedisse a Deus e não só agradecesse, Deus daria, e que eu tinha um propósito maior. E na época eu não sabia o porquê, o Chico era pequeno, ainda não tinha ONG. E aí o senhor falou que meu propósito ia se ampliar muito para muitas famílias. E que se eu soubesse pedir, Deus ia acatar. E que eu soubesse pedir bem, porque Deus escuta a gente. Com certeza. Tem duas coisas. E uma é que você, em função do Chico, você está fazendo bem para muitas pessoas. Então, isso é muito bom. Essa é uma causa primeira. A segunda causa, o Chico tem uma alma nobre. As pessoas deficientes têm uma alma muito maior que as nossas. Muito mais. Elas não sabem se expressar, porque elas não estão nesse mundo, estão num nível maior. Cabe a nós tentar entender o que elas querem. Mas pode ter certeza que a origem dela é melhor que a nossa. Muito maior, muito melhor. Um deficiente mental tem um lado bom de ter uma alma nobre e não pura e não peca nunca. Nós todos erramos na vida, fazemos erros, ele não faz erros. Então, a diferença entre uma coisa pura, um diamante 100% puro e um diamante sujo. Então, você tem na mão um tesouro que Deus te deu, que Deus te ilumine, que Deus o ilumine, que você possa fazer bem ao teu filho até o fim da vida. Eu acho que todas as crianças são do bem. A Evelyn colocou aqui, tá? Depois eu vou divulgar com todos, a gente ainda tem algumas perguntas, se eu puder. Aqui o comercial que o senhor falou, depois eu vou dividir. A Evelyn Romano já dividiu aqui conosco na janelinha do chat. A Leila fala que são muitas as causas sociais no país. Como são feitas as escolhas, entre parênteses, critérios, quanto ao direcionamento desses investimentos? E, atualmente, quais são os grupos prioritários, considerando as mais vulneráveis em suas fragilidades? Crianças e idosos. Ela coloca aí, desculpa, não é uma pergunta. Então, ela coloca, são grandes causas, muitos investimentos. Leila. Leila Castro, linda. Leila, você é casada, Leila? Solteira? Leila é casada. Ela trabalha com envelhecimento no Instituto João Clemente. Tá bom, mas ela é casada. Então, ela casou como? Achou alguém que gostava dele ou não? Acredito que sim, né, Leila? Tá bom. Então, ela escolheu alguém A, B, C, D, etc. A vontade de doar é igual a vontade de amar. Você vai conhecer alguém que você gosta e você tenta casar depois. Fazer o bem é uma espécie de tendência, é uma inspiração. Um gosta de ajudar um pobre, um gosta de ajudar o cego, um gosta de ajudar uma viúva, um gosta de ajudar uma criança. É muito relativo à pessoa. Deus faz com que cada pessoa tenha uma vontade para poder disseminar o bem no mundo. Se todo mundo gostasse da mesma coisa, não haveria mundo perfeito. Não haveria mundo, como chama? Coerente. Então, cada um tem que fazer o que bem sentir. Esse negócio da proteção infantil que eu fiz faz 3 anos, sento o problema faz 15. Acho que no século atual não pode ter escravas, e até escravas. Então, isso me revoltou. Por que não adotei outra coisa? Porque não dá para fazer tudo no mundo. Faço o que eu posso. E acho que o senhor faz bastante. A mim me afeta muito o problema da comida, da saúde, como todo mundo. Comida é elementar, porque sem comer ninguém vive, sem saúde ninguém vive, e assim por diante. Tem coisas mais importantes que as outras. Educação é fundamental, e assim por diante. Educação é fundamental. O senhor acha que existe diferença entre caridade e filantropia, senhor Eli? Foi uma pergunta. Se houvesse diferença, seria mal. Concordo. Espero que essa pergunta seja resolvida por ela mesma. Senhor Eli, a Carmen Lobo está aqui com a gente. Hélio, como o senhor gosta de ser chamado. Aprendi muitas coisas com o senhor e continuo aprendendo. É uma lição de vida. Muito obrigada. Ela agradece, a Carmen. Qual foi a melhor forma de abordagem para apoios a projetos e causas? Qual a que mais encantou? Eu acho que o senhor não tem nenhuma que encantou, né, seu Eli? Acho que qualquer causa e projeto, ele é válido. O senhor concorda? Eu tenho algumas tendências. Diga. Uma delas é... Hoje Deus está ausente ou presente na sociedade? Senhor Eli, voltou. Deus está presente ou ausente na sociedade? Deus presente. Deus. Não, presente. Não sempre. Não? Não.
Se você falar com muitas pessoas, Deus não está aí. Eles invocam Deus quando interessa, e quando não interessa, Deus fica de lado. Ora, se alguém acredita em Deus, vê que Deus é a base de tudo. Sem Deus, a coisa não anda. Então, trazer Deus à Terra é uma coisa muito importante. Falar em Deus, para quem acredita, é fundamental. Falar em Deus não é ser extremista, não é ser ignorante, repito, é acreditar simplesmente em Deus. Ponto 2. A educação é fundamental. Sem educação, nenhum povo consegue sobreviver de maneira civilizada. Então, é importante a educação. Ponto 3, comida, já falei. A saúde, já falei. Ponto 4, na tua casa, na tua família, na tua vizinhança, tem alguém com um problema qualquer. Essa missão é tua. Se ele está lá por alguma razão, ele não está lá de graça. Está lá porque Deus mandou ele ficar lá. Então, cabe a você resolver esse assunto, ajudar a resolver esse assunto. Basicamente, você tem que sentir o bem. Você sente o bem que você quer fazer. Não dá para fazer tudo no mundo. Eu quero fazer uma pergunta para o senhor. Por favor. Como o senhor fala com Deus a toda hora? Como é que é a sua conversa com Deus? Eu não falo toda hora, nem falo... Você tenta falar. Deus tem o seguinte, tem um livro de meditação que diz o seguinte, você pode falar com Deus, você tenta uma vez, 2 vezes, 10 vezes, 20. Um dia ele te responde. A resposta dele está via inspiração. Então, a melhor maneira de você se comunicar com Deus é você meditar, falar com Ele, e a resposta dele vai vir via você, via inspiração tua. Pode ter falhas, pode ter erros, obviamente. Não pensa que isso não é sujeito a falhas. Mas a maneira de você se comunicar com Deus, tentar pelo menos. Sabendo que a alma do ser humano, o que ela é? É uma espécie de Deus na Terra. A alma a alma do ser humano é a essência divina. Ela vem de Deus. Então nós temos algo de divino. Então se comunicar com o nosso Deus não é tão difícil. Já acharam a frequência de maneira correta. O senhor Raul está colocando aqui, terminando algumas perguntas. É fácil, eu acho que o senhor não gosta de criticar ninguém, mas eu vou fazer porque está aqui no chat. É fácil o senhor saber quem está se aproveitando de uma causa para doar? O senhor acredita que as pessoas façam isso, senhor Eli? No mundo existe tudo, só que eu prefiro não olhar. Porque se olhar, eu tenho que intervir. Não dá para intervir e brigar com o mundo inteiro. Melhor, de novo, você dar um bom exemplo, eles vão seguir teu exemplo mais cedo, mais tarde. Senhor Eli, eu queria convidar o Chico, ele perguntou se ele podia dar um beijo para todo mundo que estava aqui. Claro, ele queria dar um beijo. Chico, pode vir, eles estão lá dentro, a criançada. Queria falar para o senhor que muitas pessoas estão agradecendo, eu acho que a ideia aqui era falar dessa reflexão, o ato de doar, muita gente aqui agradecendo muito, pessoas do Instituto Jô Clemente aqui, muitos movimentos, alguns empresários. Eu tenho muito a agradecer, muito, pessoas agradecendo a proposta, né, de mostrar o bem. Queria que o Chico desse um oi para o senhor e um beijo. Esse é um filhão, nosso primeiro. Esse é o senhor Eli. Dá um oi para a Gabi. Oi. Como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Esse aqui é um filho Cirela, seu Eli. A gente estava em São Paulo. O senhor trouxe a gente para São Paulo. E aqui que eu descobri que ele tinha síndrome. Ele operou com 4 meses, o senhor sabe disso. E eu só tenho a agradecer a Cirela por ter trazido meu marido para cá. Agradecer a Deus, não a Cirela. Deus. A Deus e por eu ter encontrado anjos na minha vida que me mostraram um propósito. O senhor é um exemplo disso, acho que nessa nossa conversa. Obrigada por o senhor ter aberto um tempo para falar um pouco do ato de doar e dar exemplos para várias causas, falar de educação, que é a base de tudo. Quero falar 2 coisas bonitas. Terminamos? Por favor. Fica à vontade. Não pergunta se terminamos as perguntas. Não, estamos... Pode então, ficar. Então termina falando no fim 2 coisas bonitas. Eu? Eu vou falar. O senhor pode falar. Sabe o que é divindade? Você tem uma espécie de nuance de Deus. Não Deus, nuance de Deus. Se chama divindade. Uma vez eu estava num lugar onde havia uma bailarina cega. Bailarina de balé, cega. Eu olhei os olhos dela, vi o infinito.
vi a divindade. Me deixou feliz e me deixou transtornado, me deixou elevado. Essa sensação é muito boa para quem quiser meditar um pouco e olhar algo puro, você se eleva. Uma outra vez eu senti a mesma coisa quando ajudei uma menina de 2 anos a sobreviver. Ia fazer uma operação nos Estados Unidos, não havia dinheiro. Então eu aceitei pagar 10% da operação, mas naquele dia, domingo, não havia mais pessoas para pedir o resto. Então, virtualmente aceitei pagar 100%. A menina foi, viajou e voltou viva. Quando ela voltou viva no meu escritório, eu flutuei. E mais uma coisa bonita que aprendi faz 2 semanas. Deus, que é a unidade? Deus é uma unidade indivisível. O que é um ser humano sozinho? Nada. Um ser humano é um casal. Um casal que se ama é uma unidade. Um casal que se ama tem um filho. É outra unidade. Na física, a energia, hora é partícula, hora é energia. Então, também as duas juntas se formam uma unidade. No fim dos tempos, que vai ter no fim dos tempos, a alma, que é espiritual, vai se juntar ao corpo, que é material, e vão ficar vão se confundir, vão ficar uma coisa só. No fim, tudo leva à unidade. Eu achei que é muito bonita como expressão. Tudo que é bonito é unidade. Tudo que é indivisível ainda é incompleto. Vai gerar unidade quando se completar com alguém. Eu achei como uma expressão muito bonita. Tudo leva à unidade, tudo é divisível até ser uno com Deus e com o mundo, com todo o resto. Obrigada. As palavras do senhor. Tá todo mundo aqui do chat emocionado. Acho que a ideia de conversar com o senhor era trazer realmente isso, falar de propósito, reflexões, falar do doar, cada um buscando as suas respostas. Grandes causas são nobres, todas as causas são nobres, e fazer o bem é nobre, dentro do que cada um pode. Às vezes uma palavra é fazer um bem, às vezes você perguntar para aquela família o que ela precisa, às vezes é uma palavra, é fazer um bem. Às vezes as pessoas têm pouco e doam, como o senhor falou, mas doam, às vezes doam um carinho, uma palavra, doam um conhecimento, isso também é uma forma de doar. Então, eu tenho certeza que as pessoas aqui que participaram estão honradas de ter o senhor, e gratidão. E todo mundo que trabalha aqui com propósito, com N causas, e todas são lindas. Acho que a causa maior é fazer o bem, olhar para dentro e buscar um propósito. Quero fazer um desafio à plateia. Faça. Cada um de vocês ou de nós vai doar pelo menos R$1 para uma causa nobre. Quem puder doar 2, melhor. 10, melhor. 100, melhor. Pelo menos 1. E cada um de vocês também tem a obrigação de fazer com que 10 amigos de vocês doem pelo menos R$1 cada um para uma causa nobre ou mais. O importante não é o real em si, é o princípio de doar. Quem vai doar R$1 vai ficar com vergonha, vai doar 100, 200, 1000. Eu tenho certeza que se 60 pessoas estão hoje na plateia, cutucarem mais 10 vezes, seria mais 600, 60 pessoas acabariam levantando bastante dinheiro para fazer o bem. Então, gostaria de lançar o desafio e gostaria que eles aceitassem. Se alguém se nega a entrar no acordo, que levante, que avise. Se ninguém falar nada, é porque estão aceitando. Ninguém falou nada, senhor Eli. Estou colocando que a chave de doar, então, ideia é ótima, estou dentro. O Leonardo Gontijo, o Raul, todos concordando aqui. Então é o seguinte, dona Thaisa, a senhora daqui de uma semana levanta, se cada um fez o que devia fazer, e cada um vai dizer aonde que ele doou. Combinado. Quando deu e para quem doou, e também vai checar se cada um indicou 10 nomes para que doassem pelo menos R$1 ou mais cada um. Uma vez no Bradesco, eu consegui que dessem 10% dos seus lucros. Não vou pedir isso hoje, é muito. Mas se vocês quiserem dar 20, obviamente 10 não é para mim, 10 é para a causa que vocês vão escolher. A minha vantagem é que eu não peço nada para mim, nem para minhas causas. Peço para vocês darem para as causas de vocês. Assim não tem negócio de suspensão. Cada um que puder dar, é bom que dê para uma causa que ele vai gerir. Melhor você gerir uma causa do que deixar alguém gerir por você.
o Claudinho Carvalho, não sei se ele entrou, ele disse que não sabia se ia entrar, ele falou que adora quando o senhor coloca o desafio e todo mundo vem, né? Ele falou, pode, eu aprendi com o senhor Eli. Cláudio Carvalho sempre fala isso. Para então, o bem, ele tem vergonha. A ideia aqui, pessoal, a gente vai estar gravando, depois eu vou dividir o filme que o senhor Eli falou com vocês, e eu em uma semana, daqui a uma semana, quarta que vem, passarei para o seu Eli o desafio de, para quem doou, independente da causa, fiquem livre-arbítrio, né, seu Eli? Não importa a causa. Quanto doou e se pediram para que 10 pessoas, amigos, tenham doado. Pelo menos um real. Pelo menos um real. Pelo menos cada um puder. Pelo menos R$1. Não, R$1 pelo menos. R$1 pelo menos. Porque se tem R$1 sou a mal. Quem doar R$1 vai ser tudo pago. Ai, seu Eli. É desafio do seu Eli, hein? Eu tô assinando embaixo, hein, pessoal? Todo mundo que tá aqui tem que concordar, né? Isso, estou pedindo algo para mim, não. Então não tenho vergonha, estou pedindo para o bem. Então não tenho mais vergonha, não me humilho. Nenhuma. Eu me elevo e eu faço com muito prazer isso aqui. O senhor está certo, e eu tenho um orgulho. Nossa, o Alexandre fala, o senhor Eli, tudo que você pergunta para ele, pede, ele faz. Ele vê que você faz o bem. Tá? Você fala, imagina, Alexandre, o senhor Eli ele é amoroso com todo mundo. Ele tem um coração que ele enxerga a alma das pessoas. Você fala muito bem de mim, você está me tirando uma parte da minha eternidade. Você sabia? Desculpa. Sarita, você está aqui com a gente, eu sei. Sarita está anotando tudo, hein? Sarita está aqui conosco. Tem bastante gente. Queria agradecer. Elogio gera orgulho. Orgulho é um desastre. Melhor não ter de força, nem de fiz tudo. Ninguém faz tudo na vida, por definição. Tá todo mundo aqui agradecendo. Gente, olha, eu quero agradecer vocês também. Todo mundo aceitou, ótima ideia, fechado. Princípio de doar é a chave de tudo. Então vamos dar uma cláusula. Pelo menos R$2, não R$1. Eu vou aumentar para 10. Doar principalmente tempo, amor, né? É algo que a caridade é uma salvação. Não há como não deixar de doar também, é uma forma de doar. Orgulho de estar aqui com seres humanos maravilhosos. Gente, seu Eli, um beijo no coração. O senhor está se cuidando? Mais uma coisa. O mal existe? É uma pergunta? Uma pergunta. Para mim ou para a plateia? Os dois. O mal existe, pessoal? Se puderem responder. Infelizmente, né? O mal é a ausência do bem. Sim, mas o mal tem, independente do bem, o mal tem força própria? Então, estou lendo as respostas. Não, nós quem somos responsáveis por ele. O mal existe se você almejá-lo. O mal não sozinho. O mal é a ausência da luz do Criador. O mal não tem força própria. Só se nós alimentarmos que ele existe. Existe, mas nós combatemos o mal. Eu acho que existe, mas a gente tem como fazer o bem para que o mal não exista. Essa é a minha resposta. Está tudo certo, todas as respostas são corretas. Ninguém falou nada de errado. Existe. Um minuto só. O mal é um bem disfarçado. Deus nos cria para sermos testados. Para a gente poder ser testado, tem que passar pelo mal. Não existe branco sem preto, não existe preto sem branco. Para que exista o bem, tem que haver o mal. Então, o mal ele é um meio, infelizmente, muito desagradável, que é usado por Deus para a gente poder evoluir. Um dia, quando o mundo terminar nessa fase, o mal desaparece totalmente. E vamos ver que tudo foi por bem. O mal, no fim, então, isso para Deus é o seguinte, tem gente que diz que o mal é soberano, que o mal tem força própria. Isso está errado. O mal tem limite. O mal é subserviente, um dia ele termina. Então, na hora que você sabe que o mal termina, você fica muito mais forte como ser humano. Muito mais forte. A Sandra pediu para eu falar, a Sandra Tawil, que Thaísa fala que a Sandra mudou a vida dela depois de conhecer o dom de doar que o senhor Eli, que o senhor ensinou para ela.
ela só tem a agradecer ao senhor. E eu conheci ela na sua sala, pessoa... Mas isso não é verdade, porque ela já doava antes de me conhecer, então... Sandra, você já doava, tá bom? Ele tá falando aqui. Muito. O senhor tá lendo os comentários? Não, como vou ler? Thaís, a Sarita falou também que mudou a vida. Fala que eu também, eu tô lendo aqui. Acho que na lateral o senhor lê, mas eu posso ler para o senhor. O Raul está colocando que a solidariedade está impregnada na Cirela pelo exemplo do senhor Eli. A Bárbara da Cirela, que orgulho de fazer parte de uma empresa tão responsável com princípios e propósitos. O senhor é um exemplo também dentro do grupo, né? Enfim, muitos já sabemos. Tem muitas pessoas que falam orgulho de ser, não estamos fazendo propaganda, seu Eli. É o que eu escuto, muitas pessoas trabalham há anos no grupo, né? Enfim, eu tive essa honra. Coerência. Oi? Coerência. Coerência. O senhor Eli, estou encantada em ouvi-lo. A Leila Castro está colocando, querida Leila, obrigada. Essa que casou... Essa que casou, essa que casou. Muito obrigada pela palestra, obrigada, Luiz. E seu Eli foi inspirador. Um exemplo que o senhor arrasta com o senhor. Se eu puder ser útil, estou à disposição. Muito obrigado a vocês por me darem a chance de falar e aumentar o bem no mundo, se for possível. Obrigado. Obrigado, Semana Thaisa. que vem, eu passo o resultado do seu desafio. R$2 no mínimo, não esquece. Um beijo, o senhor é lindo, viu? Beijo, tchau, obrigado. Um beijo, obrigada, gente. Gratidão a todos. Amém. Obrigado, até logo, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Seu Thaisa, foi incrível. Oi. Obrigada, gente. Ai, que emoção. Seu Eli parabéns, Thaisa. A Sarita está vendida, não vale. A Sarita está vendida, Sarita. A gente combinou. Olha quem está aqui, seu Eli. Pessoal. Parabéns. Olha, seu Eli. Parabéns. Foi muito bom. Não vale, já falei, a senhora não vale, a senhora não vale. Vamos abrir, pessoal. Tá todo mundo aqui querendo abrir. Eu não comprei ninguém, seu Eli. Sarita, não podia falar, Sarita. Você gosta de falar bem de qualquer jeito. Eu nada. Se a pessoa merece ou não merece. Gente, gratidão. Beijo pelo momento de vocês. Thaisa, obrigada por tudo. Usem máscara, gratidão. Um beijo no coração. Obrigado. Obrigada, Flávia, todo mundo. Amém, gente. O material vai ser divulgado e eu vou divulgar o filme que o senhor Eli pediu. Espero ter passado muito conteúdo para vocês. Foi com muito amor esse convite feito ao seu Eli. Obrigada, gente. Ótima tarde. Fiquem em casa de máscara. Pastor aqui conosco. Obrigada, Denise, a todos. Obrigada, Leila. Obrigada, Sandrinha. Rose, parabéns. Obrigada a todos. Obrigada, equipe da ONG Nosso Olhar. Um beijo no coração. Que façamos o bem. Obrigada. Amém.